o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado até então segue sendo, afirmou que recebeu uma ligação do presidente Lula, depois de ser alvo dessa nona fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal ontem de manhã. A gente acompanhou aqui em Oeste com elas. O parlamentar disse que o presidente se solidarizou com ele, disse manter absoluta confiança em sua conduta e avaliou que a operação representaria uma tentativa de desestabilização política. Juliana Moreira Leite, de acordo com Wagner ainda, Lula o incentivou a permanecer firme diante das investigações. O senador também afirmou que uma eventual substituição na liderança do governo no Senado não foi tratada durante essa conversa e ressaltou que qualquer decisão sobre o cargo cabe exclusivamente ao presidente da República. Foram declarações, palavras do próprio Jacques Wagner, ninguém ouviu essas palavras saindo da boca de Lula. De qualquer forma, temos aqui essa sonora, essa declaração, e na volta o comentário da Julie. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Aliás, a Bahia sabe que a Bahia é terra de muro baixo. Se eu tivesse qualquer tipo de esquema fora do permitido, seguramente todo mundo saberia. Vou repetir, eu não tenho CNPJ, eu só tenho meu CPF. Então ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Gente, eu vou te falar, me enoja, entendeu? É um absurdo um presidente ligar para uma pessoa que está sendo investigada por algo muito sério. E olha só, é claro, a gente viu Alcolumbre ontem fazendo aquela palhaçada, porque Alcolumbre também está envolvido aí até o último fio de cabelo. Na verdade, quando ele defende Jacques Wagner, ele está se defendendo. E um presidente ligar para um investigado, né? E que tudo indica, a gente está ali. Tem show para ver ingresso caro para ver Taylor Swift nos Estados Unidos, tem um apartamento de milhões, parece um favorecimento ao Banco Master. Se tudo for comprovado legalmente, o primeiro grande aporte de tutu do Daniel foi lá na Bahia, cresceu com essa turma no Credit Sexta. Quer dizer, se o Lula tivesse, que a gente sabe que ele não tem, o mínimo de vergonha na cara, ele no mínimo tiraria ele como líder do PT. Só que a gente sabe que Painho, ele protege muito bem seus comparsas, né? Então eu vou te falar, isso é ponto para nós que somos contra esse desgoverno e é literalmente uma furada que o Lula fez, entende? Esse senhor aí, tá um vídeo lá do Kim Kataguiri falando sobre isso, e ele falou, se tiver algo no meu nome, é igual Ciro Nogueira, todos eles. Gente, a qualidade sine qua non para você ser um político no Brasil é você ter uma cara de pau, mas uma cara de pau digno, sabe de quem? De serial killers, de Ted Bundy. Ted Bundy foi o maior serial killer de todos os tempos. Quando ele foi pego com a mão na botija, matando pessoas, ele próprio se defendeu e foi lá e falava, isso é uma afronta, tinha DNA, tinha tudo. É igual, esses políticos brasileiros são iguais. Então, Lula, quer saber? Você literalmente, primeiro que você não tem moral para defender ninguém, porque você é envolvido nos maiores casos de corrupção dos últimos tempos, e segundo que você mostrou que está gagá, porque se você fosse inteligente, você saltaria a mão desse cara. Mas a gente sabe como é essa turma da esquerda, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, a gente vê inclusive Marina Helena Gleisi Hoffmann, Alcolumbre, ontem aqui, presidente do PT, saindo em defesa de Jacques Wagner. Ou Lula, então, já está logo blindando o companheiro, ou também Jacques Wagner já está se amarrando junto a Lula e falando, veja bem, né? Se me soltar, posso te trazer junto para qualquer tipo de buraco. Pois é, só porque ontem, quando a gente estava aqui ao vivo, não deu tempo de ler, porque depois o André Mendonça, ele tirou o sigilo, né, da decisão que autorizou essa operação da Polícia Federal. Então, eu estava lendo atentamente ali. E, gente,
a questão é gravíssima, né? Fica claro ali que houve, sim, muita grana em troca de favores do senador Jacques Wagner. Essa é a investigação para ele interceder pelo Banco Master e das formas que lesam claramente a população brasileira. Ali a gente tinha o Augusto Lima, esperava em troca de Jacques Wagner por toda aquela quantia, né? Lembrando que eles têm uma relação longuíssima, né? Ele era chamado, o Augusto Lima, por Jacques Wagner de Guga, carinhosamente. E o próprio Augusto Lima, numa troca de mensagens, diz ele: ninguém sabe da minha história e faz parte dela melhor do que você. Então, assim, o que ele esperava ali? Por exemplo, teve uma emenda que acabou virando lei, que aumentou quanto que o salário dos servidores poderiam ser descontados por conta do consignado. Também permitiu que o BPC também houvesse desconto no BPC. Depois disso, a emenda Master. Houve ali claramente várias trocas de mensagens para que o Jacques Wagner intercedesse a favor daquela emenda, que ia aumentar de 250 mil para 1 milhão o FGC, a garantia do FGC. Mas mais do que isso, também envolvia a venda do Master para o BRB. Então tem uma série de trocas de mensagem. Em algum ponto, inclusive, o enteado do Jacques Wagner, ele vai atrás do Augusto Lima e diz o seguinte: olha, os pagamentos não estão vindo, tem alguma coisa errada aqui, porque os pagamentos não estão caindo. Ao que a pessoa que estava sendo encarregada dos pagamentos diz: mas a venda para o BRB não aconteceu, né? Ele dá claramente isso. Olha aqui, ó, o nosso preço, né, o acordo não foi cumprido. Então, assim, os valores são absurdos. A gente está falando de um apartamento que vale quase 3 milhões e 500 reais. A gente está falando de uma transferência lá para a empresa da nora do Jacques Wagner, que tem ali casada ali com esse enteado, que é quem faz todo o relacionamento, né, que é chamado de Dudu, de valores absurdos. Tem quase 3 milhões e meio, tem mais outros 2 milhões e meio numa planilha. Então, assim, é muita grana em troca desses favores. Então, assim, o caso é gravíssimo, gravíssimo do que a gente está falando aqui. Agora, em relação ao Lula, o que eu acho é que está ficando cada vez mais difícil para ele. Por quê? Porque agora está pegando em cheio o seu chefe do governo lá no Senado. Mas vamos lembrar que o Rui Costa era até agora o chefe da Casa Civil do Lula. E o Rui Costa foi quem passou lá a tal da emenda que ajudou muito o Master, impedindo que os servidores lá da Bahia pudessem procurar outras instituições para levar o seu consignado, porque eles estavam reclamando de juros abusivos. E ele simplesmente proibiu esse tipo de concorrência, proibiu que os funcionários públicos da Bahia pudessem ir atrás de alguém de uma instituição financeira que oferecesse taxas de juros menores. Olha, isso precisa ser muito bem investigado. Então a gente está falando do Jacques Wagner, aliado, né, como ele diz ali, eu conheço o Lula há quase 50 anos, né, ele deixa ali muito claro, Rui Costa, que era até ontem chefe da Casa Civil, e a gente vai falar daqui a pouco das mensagens trocadas no dia da prisão de Vorcaro, em que ele fala do Paulo e do Andrei, como se fossem capachos dele ali. Vamos cuidar aí para que o Paulo e o Andrei evitem que alguém ali embaixo faça uma besteira que ponha tudo a perder ali. Trata como se fosse capacho. A gente está falando do PGR de Lula e a gente está falando do chefe da Polícia Federal de Lula. Além, é lógico, do Lewandowski, que é ministro da Justiça de Lula, né, que era ministro da Justiça de Lula, do Mercadante, que sempre teve ali. Então, assim, tá ficando feio, porque vai ficando difícil para o Lula tentar sair disso com tantas ali digitais de toda essa turma do PT nesse escândalo. Perfeito. Paula Camacho, passo para você, mas antes disso, a Julie comentou, dias antes dessa operação que a gente acompanhou ontem de manhã, dessa fase que fez busca e apreensão em alguns locais, residência de Jacques Wagner, o próprio se defendeu no Senado dizendo que não tinha relação alguma com o escândalo. A gente tem esse trecho por aqui e na volta você. Eu estou absolutamente tranquilo, nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá,
eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Eu, como líder do governo, encaminhei conta. Gente, a cara nem fica vermelha de mentir desta forma. Veja, quando ele falou que não tinha nada a ver com o Worcaro, pode até ser verdade, mas com Augusto Lima ele tem. Com o Guga, segundo ele, segundo as mensagens, ele tem. E as mensagens mostram ali, né? Apartamento, viagem, show da Taylor Swift, tudo aquilo, né? Regado a dinheiro do Banco Master. E veja, nada disso estaria acontecendo se não fosse a articulação deste senhor junto com Augusto Lima lá na Bahia. Porque tudo começou ali. Tudo começou com um supermercado que se tornou Cred Sexta e nessa fundação desse cartão de crédito consignado, o Banco Master, que era Banco Máxima antes, teve a oportunidade de ter recursos para ampliar o seu escopo de atuação. É justamente isso. Então, a gente não teria todos esses escândalos envolvendo todas essas personalidades políticas se não fosse o PT da Bahia, porque começou tudo lá. E veja, gente, é um crime cruel, tão grande que aconteceu com os servidores da Bahia, porque eles não pediam um cartão Cred Sexta, mas mesmo assim chegava na casa da pessoa. Simplesmente chegava. Olha, você tem esse cartão aqui para gastar. Aí as pessoas nem sabiam que estavam ficando endividadas. Elas podiam comprometer até 75% da sua própria renda. Ou seja, do salário do servidor, sobrava 25% e eles nem sabiam que estavam ficando endividados dessa forma. Quando viam os juros abusivos, gente, estamos falando de consignado, uma coisa extremamente segura, porque é descontado da fonte, antes do servidor receber, já era descontado, ou seja, é extremamente seguro, mas mesmo assim tinha juros abusivos. E mesmo assim, Rui Costa redigiu uma lei, passou uma lei lá na Bahia, impedindo que esses mesmos servidores pudessem transferir a dívida para outros bancos. Agora imagina, eles não pediam um cartão, eles podiam comprometer 75% da renda, eles não tinham como transferir a renda para outro lugar e eram juros abusivos, viraram reféns do Cred Sexta. É justamente isso. Eles simplesmente acabaram com a renda de muitos servidores da Bahia. Gente, isso é muito grave, muito grave. E depois disso, com o Banco Master atuando ali no Cred Sexta, ampliou para o Brasil todo. Olha o ponto que nós chegamos. Não se trata somente de roubar, praticar corrupção, receber alguma coisa. Se trata de realmente acabar com a renda desses servidores. É muito grave. Olha, e eu estou ansiosa, viu, Adri? Estou ansiosa para que as próximas fases dessa operação tenham nomes de peso, como, por exemplo, o Rui Costa. Ele tem muito a se explicar. Tem muito a se explicar. Assim como o Lewandowski também tem a se explicar, que foi indicado a ser conselheiro do Banco Master pelo Jacques Wagner. E também Guido Mantega, lembra? O destruidor da economia na época, há uns anos? Exatamente. Ele que o presidente Lula tentou emplacar em algumas estatais, em algumas empresas estatais, colocar ele como presidente de algumas estatais, mas foi um escárnio e ele foi lá, mexeu os pauzinhos, acionou Jacques Wagner, que também conseguiu colocar Guido Mantega como um conselheiro ali do Banco Master. Realmente uma família. Uma quadrilha enorme, né? Estamos sim ansiosos para que novos nomes venham à tona e sejam responsabilizados. Não, só um detalhezinho, né? Só mais uma... Eu estava lendo essa questão das diárias do Jacques Wagner, porque você sabe que, numa parte ele tem razão, a gente paga uma conta altíssima toda vez que essa turma sai do país. Eu fico até me perguntando aqui se a gente pagou as diárias para essa turma toda tomar aquele uísque caro, porque, por exemplo, no Gilmar Palusa, sim, Jacques Wagner recebe diária para ir para o Gilmar Palusa, sabia, Adriana? Então, essa turma toda, além de ir
eles ainda recebem, sim, muita grana do nosso imposto. Não contentes em receber, né, essa grana aí do Vorcaro, dali, eles ainda ficam nessa esbórnia com dinheiro público. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.